Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Você falou em cima do eu falando vamos lá, cara. Vai ficar assim a abertura, mas tudo bem. O negócio é o seguinte, hoje nós temos um cara aqui que quer transformar o Brasil num verdadeiro Velho Oeste, num verdadeiro bang bang, Benê Barbosa. Chega aí, Benê. E aí, Benê? E aí, Benê? Beleza, cara? Benê. Aliás, ó, o pessoal tem reclamado, Arthur, que você não tá apresentando o pessoal direito. Ó, o Benê, especialista em segurança pública, pera, escritor. Ó, tá aqui com o livro dele, ó, autor do Mentiram Pra Mim sobre Desarmamento, com o Flávio Quintela, entendeu? Está nas melhores livrarias? Nas melhores E nas livrarias. piores também tá? Também todas. Então tá em todas. Tá aí pra você que quiser Cara, o comprar. negócio é o seguinte, a primeira pergunta era Presidente do Movimento Viva Brasil. Isso, tá vendo? essa. Benê, Aprende, Arthur. não, Aprende, Arthur. Teste do sofá. a primeira é o seguinte, ó. fazer, Quem é você, Benê Barbosa? Apresente-se pra galera, fala do teu movimento, do teu livro. Eu me conta aí preparei, pra ó, gente. pus gravata. Tem Eu tudo vi, ó, vagabundo aí. Machado, Imagina, blusa cara. aqui, ó. E o Benê é um cara que ó, ele tá sempre chique, velho. Tá sempre Mentira, com coletinho, mentira, pá. mentira, mentira. Tem manifestação, tá ali, não. Não, que na última eu fui de Crocs. O cara já me escreveu, falou, pô, o cara foi de Crocs. O cara quer, 40 graus o cara na quer pregar Paulista, o armamento aqui de Crocs, meu. Que armamento Nutella do caramba. Benê, diga lá. Bom, vamos lá. Eu comecei na década de 90, né? Quando o Fernando Henrique ainda era presidente, a primeira legislatura dele, o primeiro mandato dele, aliás. E ele traz para o Brasil essa ideia de restrições, de desarmamento, né? Porque até pouca gente sabe disso, mas até 97, né, o porte ilegal de armas ele nem era crime, né? Ele era uma simples contravenção penal. A gente tinha uma legislação bastante liberal, muito liberal nessa questão. E aí, de repente, né, na década de 90, eles decidem que isso era um problema, né? Que as armas, que durante 500 anos não tinham sido um problema no Brasil, tinham da noite para o dia virado um problema. E eu, como sempre, gostei, né? Sempre gostei bastante de armas, pela história. Homem violento que né? gosta de armas. Nossa, demais, violentíssimo. Minha esposa que o diga, apanha dela igual antibiótico, assim, 3 vezes por dia. Né? E aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada nisso. Né? E comecei a me aprofundar no assunto e fui ver que realmente tinha muita coisa errada nisso. Fiz um site chamado, na época, Incorreto. Aprendi a fazer site, porque eu não sabia fazer, fui lá e eu fazia no Word, era um negócio completamente maluco, assim, né? Carregava o site no escritório, porque não tinha nem telefone em casa, né? Não tinha computador, não tinha nada, e resolvi entrar nisso. Em 2004, até tardiamente, porque em 2003 já tinha sido aprovado o Estatuto do Desarmamento, a gente resolveu, falou, não, temos que fazer um negócio mais sério, mais profissional, mais profundo, e a gente fundou o Movimento Viva Brasil, que eu venho presidindo desde aquela época. Muito bacana. O negócio é o seguinte, cara, todo mundo sabe que o Estatuto do Desarmamento, todo mundo sabe não, né? Mas o Estatuto do Desarmamento, ele é lotado de contradições, né? E uma coisa interessante é que só tem no Brasil, né? Então assim, bom, o resto do mundo não tem o nosso estatuto, mas nós temos um próprio. Eu queria que você contasse aí umas 3 curiosidades aí, que a gente estava conversando aqui nos bastidores de umas contradições do negócio. A legislação brasileira, né, no que diz respeito à arma de fogo, ela é cheia dessas coisas. Né? Não só o Estatuto, como o R-105, que é uma legislação que vem do tempo do ditador Getúlio Vargas, né, e persiste e continua válido até hoje e é controlado pelo Exército Brasileiro. Né? Só vou te corrigir numa coisa. Tem um país que tem um estatuto exatamente igual, muito parecido com o nosso, inclusive foi baseado no nosso Estatuto do Desarmamento. É um país excepcional, um exemplo de democracia, de direitos humanos, que é a Venezuela. Né? A Venezuela, em 2012, fez lá o Estatuto do Desarmamento dela, né? Baseado no Estatuto Brasileiro, inclusive com a ajuda de ONGs brasileiras que foram para lá, né, auxiliar o Hugo Chávez. Eles gostam de nessa... tomar a Venezuela como exemplo. Você vê, agora eu vou dar uma de sabichão aqui, ó. Você sabia que muito da regulação aérea do Brasil vem da Venezuela, cara? É verdade. O Brasil e a Venezuela são um dos únicos países do mundo que você não pode ter uma empresa com capital 100% estrangeiro para investir em aviação. Exatamente. Aí As aproveita e coisas vamos desarmamento. Vamos pegar quem como exemplo? Pega a Venezuela. É isso. Não, Né? E aí a gente tem algumas maluquices brasileiras. Né? Então, por exemplo, a espingarda calibre 12, que é uma espingarda que no mundo inteiro é arma ou de caça ou de tiro esportivo e de defesa também. Né?
Mas é uma espingarda, uma simples espingarda, arma de interiorano, arma de redneck, né, americano. E assim, ela é permitida para o civil, né? Mas depende do tamanho do cano. Né? Então é o tamanho da arma que importa. Não é o calibre, né? É o tamanho do cano. Então, se for um cano de X polegadas, você pode comprar. Se for mais curto, não pode. E só vale para calibre 12. Para os outros, todos os calibres de espingarda, essa regra não vale. Né? Calibres, né? Restrição de calibres é um negócio que praticamente só o Brasil tem. Né? Você ter calibres restritos e calibres liberados para o civil. Né? Então, hoje o brasileiro, quando consegue comprar uma arma de fogo, consegue comprar no máximo um 38 ou uma pistola 380, coisa que não acontece em praticamente nenhum outro país do mundo, né? Aquelas jabuticabas brasileiras. O Estatuto do Desarmamento ele é tão bom que ele já teve 20 modificações no tempo de vigência dele. Pô, parece a nossa Constituição, cara. Exatamente. Só que tem 80. Só que tem 80. aquela piadinha, né, que você entra numa livraria jurídica, fala assim, eu queria um exemplar da Constituição brasileira. Aí o cara fala assim, não, desculpa, eu não trabalho com periódicos. Demais. A área de ficção fica ali, né? A área de ficção fica ali, isso. Outra coisa, cara. Falou de desarmamento, a primeira coisa que a gente... Mas é a primeira, cara. Eu falo assim, pô, eu sou contra o Estatuto do Desarmamento. Mas é claro, você quer transformar o Brasil num velho oeste. Você quer que o cara, quando briga lá no trânsito, saia matando todo mundo, né? Não sei o que. Cara, porque brasileiro não tem cultura pra ter arma. Essa é a esse é um dos principais argumentos. Né? Vamos lá. Primeiro, né, eu costumo brincar que falo, se o Brasil hoje virasse o velho oeste, a gente já estava no lucro. Né? Pelo seguinte, né? A cidade mais violenta do velho oeste, na época, no auge do velho oeste americano, né? A cidade mais violenta tinha 1,5 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil tem 30. Então só por aí você já imagina. Se virasse o velho oeste já estava... Era mais seguro você tomar uma no barzinho seguro. Lá, naquele que o cara abre a porta daquele jeito. Na realidade, o que criou isso foi Hollywood. Né? Essa ideia do velho oeste, de tiroteio, de chacina, de guerra com índios. Foi Hollywood, simplesmente por um motivo muito simples. Se você fosse retratar a vida cotidiana no velho oeste real, ia ser uma chatice da porra. Né? Porque pô, o cara passava 12 horas por dia trabalhando, ordenhando vaca, capinando. Né? E os tiroteios, quando aconteciam muito semelhante do que acontece em qualquer lugar até hoje. Qualquer bar, puteiro, o cara bebe, enche a cara, já tem a índole criminal e sai dando tiro, tinha uns duelos, mas eram raríssimos. Né? O próprio Billy the Kid, que era tido como um grande matador, né? Confirmadamente ele só matou 2 pessoas. Só 2. Você pega qualquer moleque de 16 anos que aí. decepção. Uma merda. Pode ser Incompetente. Nossa. Mas voltemos, né? Então, mas assim, só uma curiosidade agora, Benê. Não sei se você sabe disso, mas no Velho Oeste tinha aqueles negócios, os duelos realmente tinha aquele negócio de um cara assim, fica de costa pro outro, ele começa a andar 5 assim, passos. Não. Isso é só trapacear, porra. Isso era o duelo europeu. Né? O duelo que acontecia na Inglaterra, na França. Mas então existiu em algum lugar. Existiu. Que legal. Que era quase uma competição. Né? Então realmente ficava de costas, dava 10 passos, virava, tinha direito a um tiro só não podia perder. Né? Os duelos no Velho Oeste aconteciam como tiroteios normais. Né? Não tinha essa história de sacou um tiro só, já acertava a arma do bandido. Não, era tiroteio mesmo. Aí trocando tiros pela cidade. Né? Não era aquela coisa de 30 segundos, de 15 segundos. Sim. Que Hollywood mostra. É bem similar aqui à nossa violência urbana, né? Exatamente. E por que o Brasil não se transformaria? A gente não tem... lembrando que eu estudo isso há 20 anos, né? Não comecei hoje, e eu não tenho o menor receio de afirmar que isso não aconteceria. Né? Por um motivo muito simples, o Brasil já foi assim. Foi o que eu estava te falando, né? Até 1997, sequer era crime você portar arma ilegalmente. São Paulo tinha emitido 100 mil portes de arma, ou seja, 100 mil pessoas autorizadas a andar armadas pelas ruas de São Paulo. A gente estima que pelo menos umas 3 vezes mais andavam sem o porte, andavam só com o registro da arma, porque não dava nada, a verdade era essa. Né? E não acontecia tiroteio, não tinha bang-bang na rua, não acontecia nada disso. Né? Então não há por que imaginar que a sociedade brasileira regrediu ao ponto, né, de perder isso. Né? A pessoa não tem educação. Não, peraí.
né? Cuspir no chão, jogar um papel é muito diferente de dar um tiro na cara de alguém. Sim. Né? Existe um abismo gigantesco, né? Gigantesco. Se você for ver, e aí a questão, o brasileiro não tem cultura, isso é síndrome de vira-latas puro. Né? Então todo brasileiro esfaqueia a mulher em casa. Porque faca né? tem disponível Acabou. aí. Todo brasileiro joga o carro dele em cima do pedestre para atropelar e matar. Claro que não. Né? Eventualmente acontece, isso tem que ser punido. O problema não é o carro, né? o problema não é a faca. Exatamente. O problema não é a ferramenta. Exatamente. O problema é o quem faz a ação. Exatamente. Todo homem é um estuprador? Pois é. Todo homem tem um instrumento. Quem não tem a ferramenta. Tem gente que acha que é. As peludas. Tem gente que acha Não, mas que é que temos esse exemplo. O Kim, por exemplo, coitado, não tem a ferramenta. E também, né? Também não tem jeito. Aí é um problema que sério. desnecessário aí. Fazendo bullying com o coleguinha. Aliás, bullying devia ser crime. Bom, mas isso é conhecimento dele, eu desconheço. Isso. Se eu tivesse uma arma agora, você me matava? Olá, sacava na hora aqui. Pois é. Outra coisa que é o seguinte, Benê, vamos lá. Você é um cara que você estudou isso por muito tempo e tal. E qual que é o seu objetivo agora? Porque você tá ganhando uma exposição muito grande, cara. Né? Então, assim, você foi no Danilo Gentili esses dias, escreveu um livro que tá vendendo bem pra caramba. Todo mundo hoje fala em revogar o Estatuto do Desarmamento. Lembra ou do deputado Peninha, por causa do PL, Sim. ou lembra do Benê Barbosa, porque fala disso com propriedade, né? O que você vai fazer com isso, cara? Olha, hoje o objetivo é realmente acabar com o Estatuto do Desarmamento. Né? Revogar o Estatuto do Desarmamento. Vou te contar um negócio. Em 2005, no plebiscito, você nem votava nessa época. Eu votei sim, cara. Eu votei pelo desarmamento, você acredita? Acredito. Por causa de falta de informação. Acredito, brother. exatamente. Isso é o mais comum. Pois é. Né? A maioria das pessoas que eu encontro, né, que ainda se dizem favoráveis ao desarmamento, é porque desconhecem o assunto. Pois é. Né? É por ignorância e não é de uma forma pejorativa, né? Por ignorar o assunto. Foi isso né? mesmo. Por ler lá no Estadão, na Folha de São Paulo, ver o Globo, olha, armas matam, vai virar bang bang, o deputado Peninha quer que todo mundo ande armado, nada disso, até porque o que está sendo discutido e está sendo votado é uma nova legislação. Isso aí é uma boa questão. E revogar o Estatuto do Desarmamento significa que eu vou lá comprar na forma mercearia nenhuma. uma metralhadora? Não, infelizmente não. Pô, então peraí. A gente queria, entendeu? Mas você quer transformar o Brasil num Texas, é isso? Não, pode ser Vermont. Vermont é mais legal, porque Como Vermont que é, com 16 anos já compra uma arma sem autorização dos então pais. a galera sem nada, se mata lá né? pra caramba. Estado mais seguro para se morar nos Estados Unidos, eleito nos últimos 5 anos. Né? Um estado extremamente seguro, baixíssimo número de homicídios. Né? Mas os Estados Unidos é lindo, maravilhoso. Não, mas os Estados Unidos tem um Isso é uma monte de bobagem. atentado terrorista, cara. Uma bobagem. E todos esses atentados foram cometidos com armas de fogo. Em locais que não era. Mais de 90% em locais que não era permitido entrar ninguém armado. Então, no Gun Free Zone. Né? Primeiro que assim, o número total de mortos nesses ataques é muito pequeno. É muito menor que o do homicídio comum no próprio Estados Unidos. Né? Se você for comparar com o Brasil, então, né, é gigantescamente menor. Aliás, se não me engano... O que acontece é que, só sem querer te cortar, claro. O que acontece é que assim, quando acontece um caso desse nos Estados Unidos, a repercussão na imprensa é tão grande, e se fala tanto disso, se repete tanto isso, que acaba fica no inconsciente coletivo, que isso acontece toda hora. E não é verdade. Não é verdade. Na realidade, tem diminuído o número de ocorrências desse tipo exatamente quando a maioria dos estados começam a liberar o porte de arma nos Estados Unidos. Então pode ser até considerado uma medida para combater esse tipo Mas de sem ação. sem dúvida pelo seguinte, polícia não é onipresente, nunca vai ser. O Estado não é onipresente, nem deve ser, nem onisciente, não deve ser. Então quem está ao seu lado 24 horas por dia é só você. Né? Quando seja um criminoso, seja um assassino, seja um terrorista, seja um fanático, seja o que for, um maluco, quando ele escolhe o seu alvo, ele vai escolher o alvo onde ele tem a maior probabilidade de matar o maior número de pessoas. Ele está lá para dar tiro, ele não está lá para receber tiro. Sim. E aí ele escolhe exatamente os locais onde as pessoas não vão estar armadas. Pois né? é. Então a maioria dos casos acontece nisso. Né? E temos exemplos... porque a gente sempre fala em Suíça, né, que existe uma quantidade gigantesca de armas na Suíça, né, mas temos outros exemplos. Canadá.
Canadá, pouca gente sabe, mas é um dos países mais armados do mundo. Né? São 10 milhões de armas para 40 milhões de habitantes. Ou seja, uma arma para cada 4 canadenses. É muita arma. E não tem homicídio, não tem chacina, não tem tiroteio. Nós temos aqui o Uruguai. O Uruguai tem uma arma para cada 6 habitantes no Uruguai. Né? É a segunda menor taxa de homicídios da América do Sul, só perde para o Chile. E né? no Uruguai, se não me engano, tem bastante desigualdade social também. Também, Paraguai. Paraguai, pô, todo mundo já é notório, né? A legislação absolutamente liberal para compra e porte de armas no Paraguai. Né? Você tem a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul e vem caindo nos últimos 5 anos. Né? 32% abaixo da linha da miséria. Uma economia baseada na economia informal. Né? Um alto índice de desemprego. E nem por isso um sai matando o outro. Então o paraguaio é mais culturalmente evoluído que o brasileiro. É um absurdo falar isso. Né? Ridículo. Eu queria que você falasse sobre 2 pontos, Benê. O primeiro é de que você estava citando agora a relação, né, de armas e criminalidade. Eu já vi estudos que dizem que as armas não interferem nada na criminalidade. Eu já vi estudos que dizem que diminui. Eu já vi estudos dizendo que aumenta. Queria que você comentasse um pouco isso, se você conhece ali as fontes, as mais confiáveis, o que dá pra gente trabalhar. E o outro que eu queria que você comentasse é que, se não me engano, ou está no seu livro, ou eu li no seu Facebook, uma época em que o Obama queria proibir, acho que era de determinado calibre, determinado tipo de fuzil, se não me engano. E aí você mostrou que nos Estados Unidos tinha mais homicídio com martelo do que com aquele fuzil. Então, Vamos lá. Então, primeiro, o que existe hoje de estudo, né, sério, que foi já revisto, que foi criticado, que foi realmente analisado, que levou todas as variantes em conta, tá? Ele mostra que naquelas localidades onde foi feito estudo, sim, houve uma diminuição por conta da liberação do porte de armas. Estamos falando do quê? Estados Unidos. Então, os estados que, né, houve a liberação do porte de armas, ali liberou e se averiguou você teve uma diminuição nos crimes violentos. Homicídios, estupros, o assalto agravado deles, né, que é o nosso roubo, né, roubo à mão armada. Então houve uma diminuição. Né? Essa ideia de que não aumenta nem diminui, bobagem. Né, bobagem. E aqui diminui, então, que aumenta a violência, é mentira. Eu posso afirmar categoricamente. O Brasil é um exemplo do contrário. Um dos últimos estudos que eu analisei nesse sentido foi apresentado por um professor de Stanford, né, cheio de erros, né, um viés completamente a favor da restrição. Inclusive foi feito sob encomenda para ser apresentado agora, porque o estado da Califórnia está sendo processado pela NRA, né, por causa das restrições que eles impõem lá. Então eles só fizeram esse estudo para tentar garantir judicialmente essas restrições. E provavelmente vão perder. Provavelmente vão perder. Né? E aí a segunda era, do martelo. O Obama sempre teve uma política desarmamentista, né, restritiva, como boa parte dos democratas, né, dos liberais americanos, né, da esquerda americana. Né? E assim, ele perdeu isso por um motivo muito simples. Né? Não se sustentava a proibição que ele queria, que era dos fuzis de assalto. Né? Então, por que ele não se sustentava? Primeiro, porque o número de homicídios, de assassinatos cometidos com fuzil de assalto é muito pequeno. É menor do que cometido com martelo. Pois é, né? O cara chega com uma R15 na rua, ele não é nem um pouco discreto, pô. Né? O cara vai ver que ele vai assaltar lá. Tá vindo 2 malucos com R15 aqui, eles vão querer o quê? Exatamente. Então, assim, o número de homicídios é muito menor, então não justificava isso. Né? E o número de ataques, de chacinas cometidas com esse tipo de arma também era pequeno. Né? A maioria usou pistolas e a maioria usou espingardas semiautomáticas. Espingardas tipo de caça, de defesa, etc. Né? Não usou esse tipo de armamento. Tanto é que ele perdeu, inclusive, entre os deputados democratas. Né? Ele não conseguiu aprovar essa legislação, os próprios democratas votaram contra. Né? A verdade é o seguinte, né? E aí entra aquela questão, por que o americano tem um fuzil? É o seguinte, o fuzil para o americano e para várias outras nações, ele é, antes de tudo, um símbolo de liberdade. Então, assim, se o governo tem, por que eu não posso ter? Eu não posso ter? E a ideia é exatamente essa. Tanto é que a ideia da segunda emenda à Constituição americana, né, que é prover a população, né, de meios, de ferramentas para se necessário,
né, se enfrentar, inclusive, um governo interno. Sim. Né? Tem um filme hostil. Tem um filme muito bom sobre isso, tudo bem que é outra realidade, tá? Chama, se não me engano, chama Um Ato de Liberdade, a história Um Ato do de Newton Liberdade. Knight. Newton Knight que Isso, se fala, né? isso. Do Ancap. Esse sim era Exatamente. Ancapão raiz mesmo. Não era esses Ato de Ancap Liberdade. Nutella de O Patriota Facebook aí. fala isso, do Exatamente. Mel Gibson. Ah, é verdade, Né? muito O bom Patriota também. fala isso. Que, aliás, Milongo o estopim da Revolução Americana foi quando os ingleses mandam confiscar as armas de uma cidade. Eu não sabia Ali disso. foi o estopim. Eles já estavam rebelados, né? Mas quando chegam lá os Vai ingleses botar dizem assim, ó, d'água. vocês vão entregar suas armas, eles falam, não vamos. E aí acontece uma chacina naquela cidade e ali explode a Revolução Americana. Muito né? legal. Benê, fala uma coisa, cara. Você está todo exposto aí e tal. Você pretende se candidatar a entrar na política, cara? Não. Ih, Não. meu, que cagão. Por quê, Não. velho? Não. Aliás, Cagão. aliás, é engraçado porque assim, né? Desde que eu comecei a fazer isso, né? Isso era uma crítica recorrente, né? Olha lá, tá fazendo isso porque ele vai ser candidato. Ao contrário, eu vou Né? te criticar porque você não quer ir, meu. Então, mas aí é o seguinte, por que não? Né? Por que não? Por que eu optei isso? Tem uma frase, salvo engano, acho que é do Machado de Assis, né, que diz que quando você entra na política, a primeira coisa que você perde é a liberdade. Né? E isso, de certa forma, é verdade. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma independência política partidária muito grande. Né? Então, da mesma forma que eu estou aqui conversando com vocês hoje, eu já estive lá no PSD, eu já estive no Dória, eu posso ir conversar com o PT se precisar, eu posso conversar com o PS, com o PC do B se precisar, não vão querer me ouvir. Mas se me chamar eu converso, não tem problema, porque a minha função, e assim que eu me coloco, é levar informação, não é fazer política partidária. Cara, isso é... A partir do... As pessoas não têm noção do quanto que isso é importante. Porque assim, as pessoas no Brasil têm muito essa noção de que para você fazer política você tem que ter um cargo eletivo. Isso é uma bobagem, gigante. Pois é. Né? Acho que o próprio MBL mostrou muito bem isso. Sim. Né? Você não precisa ser político para fazer política. Muito pelo contrário, acho que todo mundo deve ser político e todo mundo é, de certo modo, político. Então eu perderia essa independência, essa autonomia. Né? A partir do momento que você sai candidato e você está filiado a um partido, então, primeiro, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tem uma porrada de deputado amigo, assim, parceiro nessa questão de desarmamento. Né? Tem o Eduardo Bolsonaro, tem o Arnaldo Faria de Sá, tem o Guilherme Mussi. O Peninha de que estado que é? Santa Catarina. Tem o Major Olímpio, né, que é um amigo meu de 20 anos. Né? A partir do momento que eu digo, então eu vou sair candidato a deputado federal. Pronto, eu estou tirando o voto desses caras. É uma concorrência em vez de não tem jeito. ajudar, entendi. Né? A partir desse momento, eu falo, eu não vou chamar o cara pro meu programa porque eu vou estar fazendo propaganda para ele. Né? Então você perde isso. Entendi. Né? Você perde espaço na imprensa. Um pouco do seu capital político. Perde. Né? E hoje eu tenho esse capital que eu formei em 15 anos de Brasília. Né? Eu costumo dizer que eu já sou deputado, muito mais deputado que muito deputado lá. Pois é verdade. São 15 te anos lá garanto fazendo que é. política. Te garanto né? que é. E eu, graças a Deus, eu conquistei isso sem um puto no bolso. É isso, né? Era a última pergunta que eu queria chegar. Sem precisar chegar para deputado e falar assim, deputado, na hora da sua eleição eu te arrumo 50 mil, 100 mil, 500 mil. Não, é zero. É zero. O que eu vou te dar é informação e só isso. Beleza, pra gente finalizar o negócio é o seguinte, cara. Eu quero saber como que você se sustenta. Doações. Você é financiadinho, Doações. então? Financiadinho. Quanto dinheiro de partido, de dinheiro público tem na sua conta, Zero, cara? Zero. Isso foi uma escolha. Zero. Isso foi uma escolha que a gente fez também quando a gente fundou o Movimento do Brasil. Né? A gente teve até proposta de alguns deputados. Vem na hora. Né? De transformar em OCIP. E aí com o OCIP você pode receber verba pública, você pode receber verba de empresas que vão abater o imposto. E a gente optou por não fazer isso. Exatamente por manter a independência. Sim. É muito mais difícil. Porque você convencer alguém, ainda mais no Brasil, que o brasileiro não tem um perfil participativo e associativo como tem, por exemplo, o americano. Né? Para você convencer esse cara a dar lá, que a filiação ao movimento anual são R$100. Né? Você dá R$100, o cara prefere pegar R$100 e tomar em cerveja. É mais fácil numa noite do que... É mais fácil você convencer um deputado a passar um imposto sindical obrigatório e a partir daí você acaba representando os caras, querendo o cara ou não, você é o representante do cara. Exatamente. Pois é.
Então hoje o financiamento é o quê? Doações voluntárias, todas elas, né? Todas elas. São pouquíssimas empresas, e quando eu digo empresas, né? Eu estou falando de clubes de tiro, ou 2 lojistas, hoje são 200 lojistas só de arma no Brasil. Né? O Brasil tinha 2.000 lojistas. Acabou, quebrou os caras. 90% fechou. Né? E homicídios subindo, como sempre, óbvio. Né? Então eu tenho esse tipo de ajuda. E a maioria absoluta é pessoa física mesmo. E claro, tem os direitos autorais do livro, né? Os royalties do livro, que é pequenininho, mas dá pro dinheiro do pão. Né? E uma outra coisa que eu faço, tem o meu blog, né? E pinga um pouquinho, a gente vai levando. Tá ótimo. Mas não dá para ficar rico, não. Mas, aliás, aproveitando que você falou do blog, do livro, vamos aproveitar essa parte final para você fazer seu merchan aí. Como é que faz para seguir Benê Barbosa? Quais livros de Benê Barbosa? Onde é que eu compro? Como é que é o movimento Viva Brasil? Vamos lá. Como é que a gente faz? Quem quiser saber mais o tamanho da mentira, tá? Estão aqui os principais argumentos aí que são usados pelos desarmamentistas e os contra-argumentos que a gente comprova que é tudo uma grande farsa. À venda em todas as livrarias do Brasil, online, físicas, na livraria do MVB, se vocês puderem comprar lá, óbvio, me ajuda ainda mais. Né? Me sigam também no Facebook, só procurar Benê Barbosa lá, no Twitter, e minha coluna no portal Cada Minuto, né? Onde eu escrevo sistematicamente lá, falando mais profundamente tudo isso que a gente introduziu aqui hoje. Tá ótimo. Benê, gente, muito obrigado. Valeu. Obrigado. E manda bala no seu trabalho, hein? Manda bala. Ai, meu Deus do céu! Nunca ouvi essa piada. Manda bala. Inédita essa, nossa. Meu Deus do céu. Ai, boa.